Então, boa tarde a todas e todos. Infelizmente, nossa aula hoje, avaliando a posição de vocês, achei melhor fazer online. Desliga o microfone, por favor. Assim, isso é meio que o Rio de Janeiro se tornando inviável, né? Tranquilo. Mas que bom que tem essa possibilidade de fazer aula online para a gente não ser obrigado a cancelar nessas situações. Mas vamos lá, começar. Então, pessoal, na semana passada, a gente estava fazendo a construção axiomática dos números naturais por meio de axiomas de Peano, né? Assim, e uma coisa que eu chamei bastante atenção é assim, a gente discutiu bastante o que significa fazer uma construção axiomática, né? Particular, o que é um conjunto, um sistema de axiomática na matemática contemporânea, naquele sentido de ser um conjunto de verdades de referência. A gente pode pensar assim, a partir do qual nós estabelecemos outras verdades como verdades relativas, né? Assim, então, o que a gente está querendo fazer aqui é descrever formalmente um campo teórico na matemática, que no caso a estrutura, os números naturais e a sua estrutura algébrica, por meio de um sistema formal, né? E uma coisa que eu já dei bastante ênfase, que vocês vão me ouvir falar muitas vezes ao longo dessa disciplina, é que os axiomas e as definições não inventam as ideias. Eles tentam capturar e descrever formalmente ideias que são pré-existentes. Isso é bem importante, né, para a nossa posição epistemológica referente, vamos dizer, ao que é matemática. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. É óbvio que quando os axiomas de Peano foram construídos, né, foram escritos, isso é no começo do século XX, a ideia de número natural já existia. Então, a questão não é como inventar os números naturais, mas é como dar uma fundamentação teórica e formal que corresponda à ideia que nós já temos sobre o que é o conjunto dos números naturais e a sua estrutura algébrica. Beleza, pessoal? Então, só resumindo, acho que isso é bem importante. Tranquilo? Tá? E na aula passada, nós tínhamos parado, boa tarde, nós tínhamos parado nesse ponto aí, né? A gente definiu as operações de soma e produto, a gente mostrou, né? Como a gente tem que, como é que a gente demonstra as propriedades da soma e produto, e com isso a gente está nesse passo 3 desse roteiro, que a gente primeiramente definiu os conjuntos naturais como conjuntos, e a gente muniu esse conjunto de duas operações, e a gente mostrou que essa estrutura tem uma álgebra, né, ali. Então, também recapitulando, é importante entender a diferença entre um conjunto e uma estrutura, né? Porque um conjunto, em matemática, é totalmente definido pelos seus elementos. Um conjunto não é nada mais do que os seus elementos, né? Isso, se a gente fosse falar aqui de axiomática de conjuntos, a gente também, teoria dos conjuntos, né? A gente discutiria isso um pouco mais aprofundadamente, mas essa ideia de que um conjunto é totalmente definido por seus elementos. Isso se chama axioma da extensão, lá na axiomática de teoria dos conjuntos. Beleza? E uma estrutura, a gente vai munir um conjunto de outras coisas além dos seus elementos.
Então, no caso, a estrutura que a gente está munindo o conjunto dos números naturais é uma estrutura algébrica, no caso, duas operações de soma e produto e suas propriedades. E também a gente também vai munir o conjunto dos naturais de uma relação de ordem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje e definir propriedades dessa relação de ordem. Beleza? Certo? No passo que nós estamos, é isso que eu falei, nós mostramos que esse conjunto naturais tem uma álgebra, né? Tem uma estrutura algébrica, que são duas operações que respeitam determinadas um conjunto de propriedades. Beleza? Esse conjunto de propriedades que a gente enunciou na aula passada, mas eu vou passar aqui rapidamente, ele não corresponde a nenhum daqueles nomes que a gente aprende em álgebra, tipo anel, grupo, não sei o quê. Beleza? Por quê? Porque nos naturais não tem nem inverso aditivo, né? Não tem nem oposto. Beleza? Tranquilo? Mas isso não significa que os naturais não têm uma estrutura algébrica. Eles só não têm uma estrutura algébrica que não. A estrutura algébrica dos naturais não tem um nome, aqueles consagrados, digamos assim. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta até aqui? Ou algum comentário? Está de boa tudo isso que eu falei? Certo? Então vamos lá. Vocês sabem assim que a aula online vocês têm que me responder, tá? Porque na aula presencial eu fico olhando para a cara de vocês. Na aula online eu não posso fazer isso, então eu fico meio perdido. Mas vamos lá. Serve emoji, Vitor? Serve. E tem alguma reação. Eu saber que não está todo mundo. Que as pessoas estão ligadas de alguma forma. Beleza? Então, hoje nós vamos continuar definindo a relação de ordem e mostrando as propriedades da relação de ordem. Né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Beleza? Tranquilo? Mas deixa eu só falar outra coisa que eu esqueci agora. Ah, sim. E a outra coisa, né, que a gente também falou bastante na aula passada é da importância do princípio da indução como axioma para caracterizar o conjunto dos números naturais. Beleza? Então, o princípio da indução, ele diz algo que a gente poderia descrever assim, que o conjunto dos números naturais é o menor conjunto indutivo possível, que é o mínimo que a gente obtém, digamos assim, quando a gente começa com um elemento. Eu estou pensando nesse elemento a princípio abstratamente, eu vou chamar esse elemento de zero, mas poderia dar outro nome qualquer, mas é quando a gente começa com um elemento e vai tomando os sucessores, sucessivamente, né, falando sucessor um do outro, e o conjunto que a gente obtém por esse processo, a gente está chamando de conjunto dos números naturais. Beleza, pessoal? Certo? E o que o princípio da indução? Né? A gente aprende, muitas vezes na graduação, o princípio da indução como uma receitinha de bolo para demonstrar coisas. E tem aqueles exercícios. Mas a gente está falando aqui do princípio da indução como axioma caracterizador dos números naturais. Então, o que o princípio da indução diz nesse sentido é que quando a gente começa com um elemento inicial, digamos assim, que eu vou batizar de zero, e vai tomando os sucessores, a gente cobre completamente esse conjunto. Então, os números naturais não tem nenhum elemento além desses, beleza? Daqueles que a gente vai obter, começando com esse elemento que eu chamo de zero e tomando os sucessores. Sucessor do zero, sucessor do zero e assim por diante. Tranquilo, pessoal? Certo? Outra observação importante, também que a gente já falou, né, é que o sucessor nessa construção é o que a gente chama de um conceito primitivo, né? Ou seja, é um conceito que a gente assume sem definição, né? Como, da mesma forma que a gente fala de ponto e reta
na axiomática da geometria euclidiana. Beleza? Michele. Oi. Então, era só para comentar que a gente poderia também pensar no sucessor como uma função, entendendo função, dentro da teoria de conjuntos, como para-ordenado, né? Sim. Ou seja, como uma relação, um tipo específico de relação, porque daí a gente não recorre a nada além da própria ideia de conjunto, toma o próprio conceito de conjunto como primitivo, pensa num conjunto, né, de pares ordenados, né, do conjunto que a gente está... Isso aí, ó. Isso aí, Michele. Porque daí o sucessor, ele fica como mais uma... realmente como uma outra forma de conjunto, na verdade, porque toda função, de certa forma, é um conjunto. Então, a gente não usa um conceito extra, mas aí tem essa maquinária pesada, né? Isso. Que é passar por relações, por função como uma especificação de relação e tudo, né? Que às vezes não é tão conveniente, né? Assim. Então, tem essa formulação clássica, vamos dizer, os axiomas de Peano, né, que são esses aí que nós vimos na aula passada, e tem essa reformulação aqui, que é a mesma coisa que estava escrito no slide anterior, só que usando a linguagem de função, como a Michele falou. Beleza, pessoal? Então, a gente pode pensar exatamente nessa ideia de sucessor como uma função que a gente define, né? A gente tem o conjunto dos números naturais, define essa função, e ela respeita essas propriedades aí. Beleza? Tranquilo? Mas é isso. Para isso, a gente teria que pensar numa construção prévia, e aí do que é conjunto, do que é função, que a gente até vai fazer uma breve revisão sobre esse negócio de função injetiva, tá? A partir dessa definição que a Michele falou de função como subconjunto do produto cartesiano. Beleza? A gente poderia ir mais a fundo no que a gente falou. Quer dizer, a gente poderia ir mais assim, raiz, vamos dizer. A gente poderia fazer detalhadamente toda essa construção a partir de axiomática e teoria dos conjuntos. Beleza? Mas é uma opção minha não fazer isso detalhadamente, porque é um exercício de desapego, sabe? Porque senão a gente... Aquela coisa, um monte de coisa. Seria legal falar sobre isso aqui, mas senão o curso se torna infinito, né? Mas beleza, pessoal, ficou claro isso? Certo? Michele, quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Não, é só isso mesmo. Sim, mas então, aí o que é importante pensar, que é assim, que eu falei essa ideia de conceito primitivo, que ajuda a pensar o seguinte: no primeiro momento, pode pensar como função também, tá? Mas no primeiro momento, o sucessor é apenas, vamos dizer, algo que a gente determina. Então, está escrito aí, todo número, o que basicamente, em resumo, o que os axiomas de Peano dizem, a forma como os axiomas de Peano caracterizam os números naturais todo número natural tem um sucessor, o zero não é que todo número natural tem um sucessor que também é um número natural, beleza? O zero não é o sucessor de ninguém e vale o princípio da boa ordem, que quando eu faço esse processo, eu determino todos os números naturais. Não há nenhum número natural que não seja atingido por esse processo de tomar o sucessor. Beleza, pessoal? Tranquilo? É isso que os axiomas dizem para caracterizar os números naturais. Está de boa? Certo? Então, por quê? Porque nesse momento eu não posso pensar no sucessor como o n mais 1. Beleza? Nem posso pensar no sucessor como o sucessor de n é o próximo número depois do n. Porque para falar isso, né, para falar no n mais 1, eu preciso ter ainda uma adição definida. E para falar o próximo, eu preciso ter uma relação de ordem. Beleza? Então, não tem nenhuma dessas coisas. Então, por enquanto, o sucessor é uma coisa meio abstrata ainda. Tá legal? Certo? Tranquilo, pessoal?
Tá de boa? Bom, então até aqui a gente está só recapitulando, tá? Vou recapitular ainda mais umas coisinhas. A gente está naquilo quando começa a temporada 2 de uma série que tem um resumo da temporada 1, tá? Mas já já a gente vai entrar no próximo episódio. Deixa eu só montar isso aí tudo, eles falou, certo? Deixa eu, calma aí. Tá, e a estrutura algébrica, outra coisa bem importante é que os axiomas, o princípio da indução, ele define tudo os números naturais, tá? Então, a definição de soma e de produto, como a gente viu na aula passada, elas também são formuladas de uma maneira indutiva, né? Porque eu digo o que é somar um número natural qualquer com o zero, e depois eu digo o que é somar um número natural qualquer com o sucessor do outro, uma vez que a gente já sabe a soma desses dois, tá? Então, esse item 2 da definição, ele diz é o seguinte: se eu sei somar n mais n, então eu sei somar n mais o sucessor de n. E para o produto, a mesma coisa. Tá, aqui tá, calma aí. Que está aqui. Produto, a mesma coisa. Se eu sei multiplicar m por zero, e se eu sei multiplicar m por n, então eu sei multiplicar m pelo sucessor de n. Então, partindo disso, por isso que é uma definição indutiva, né? Eu sei multiplicar m por zero, então eu sei multiplicar m pelo sucessor do zero que eu batizei como 1. Beleza? Aí sei multiplicar m pelo sucessor do 1 que eu batizei de 2. E assim por diante. Beleza? E aí, o princípio da indução garante que, dessa forma, com essa estrutura, a soma e o produto estão bem definidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o princípio da indução me garante que, de fato, essas definições elas definem, né, a soma e produto entre dois números naturais quaisquer. Por quê? Porque o que o princípio da indução diz é exatamente de quando eu vou pegando. Começo no zero, pego o sucessor do zero, depois do sucessor do zero, eu pego todos com esse processo. Beleza, pessoal? Certo? Estão tranquilas essas ideias? Tá? Então, show. Michele, quer falar alguma coisa? Olha, eu separei aqui então, Vitor, eu posso mostrar uma imagem rapidinho? Claro. Deixa eu botar aqui, compartilhar, deixa eu ver se eu consigo. Não precisa, acho que não precisa tirar o seu não, tá? Que agora acho que mudou isso aqui. Não, acho que tem como colocar 2. Aí, ó, Ultimamente, só para ilustrar, né? Essa aqui eram os axiomas originais lá do Peano de 1889, né? E a gente pode ver, porque a gente falando assim, igual o Vitor está mostrando, parece complicado, mas era mais complicado, na verdade, como a gente pode ver aqui, né? E uma coisa também que eu vou só observar, então, é que, como o Vitor já falou, a ideia de começar do zero ou do 1, num certo sentido, tanto faz, né? As pessoas optam de acordo com suas necessidades, com o que vão fazer. Mas uma diferença é que, quando você... O Peano aqui, ele fez lá atrás com 1, pensando na questão da ordenação. Se você vai ordenar, você começa a ordenar do primeiro, e não do zerésimo. Mas se você vai pensar como estrutura algébrica, aí o zero faz falta, senão sua adição não tem elemento neutro. Tem uma série de propriedades que ficam, né, problemáticas. Então, a questão dessa opção também, por isso, ela varia muito com se você está fazendo, em geral, a gente brinca lá na UFES, quem faz análise gosta de começar no 1, quem faz álgebra gosta de começar no 0. Né? Então, é meio que uma opção de cada um. Só isso que eu queria observar aqui. Isso... depois você manda isso aí, Michele, lá no... Isso aqui eu posso até compartilhar lá depois, que eu estou fazendo revisões, são daquelas notas que a gente usa lá, daquele livro que a gente está escrevendo. Depois eu compartilho lá. Tá. Então, isso que a Michele falou é bem importante, porque é assim, o que é o conjunto dos números naturais que a gente está querendo caracterizar axiomaticamente aqui? É um conjunto que você começa com um elemento e vai tomando os sucessores desse elemento. Esse elemento que você começa, a gente pode fazer uma construção consistente,
tanto começando no 0 como começando pelo 1. Então, essa discussão, 0 é natural ou não, é uma questão de gosto, vamos dizer, porque dentro da matemática contemporânea, as duas construções podem ser consistentes. Beleza? Tranquilo, pessoal? Quando a gente fala de sequência, né, o nosso primeiro termo é o x1, Isso. não é o x0. Mas é porque é Uhum. isso, a gente está pensando em enumerar agora. Se você está pensando em somar, em subtrair, daí você precisa começar do 0. Exato. Então, justamente. Aí, quando você... Então, 0 natural ou não, vocês podem escolher, tá? O que vocês mais gostam. Agora, 0 inteiro ou não, aí já não pode mais escolher. Por quê? Porque na matemática contemporânea, o que a gente quer? A gente quer que os números inteiros formem um anel, tá? E num anel que a gente vai fazer uma revisão desses nomes todos, tá, pessoal? Para quem não lembra da graduação, não entre em desespero. E no anel, a gente tem o inverso aditivo, beleza? O simétrico, o oposto, tranquilo? Para ter o inverso aditivo, a gente tem que ter o neutro aditivo. Para ter o inverso de qualquer operação, a gente tem que ter o neutro daquela operação. Beleza, pessoal? Então, não ficaria consistente da forma como as coisas estão organizadas na matemática contemporânea, a gente construir os inteiros sem o 0. Tá de boa isso? Certo? Ficou claro? Tá. Então, vamos lá. Bom, uma última observação, antes da gente seguir adiante, que é uma coisa que eu falei muito rápido no final da aula passada, quer dizer, no final não, antes da gente começar aquela oficina do João e do Felipe, essa lista de propriedades aí, tá? Cada propriedade dessas é um teorema. Tranquilo? Certo? Então, se a gente estivesse fazendo a construção detalhadamente, a gente teria que demonstrar cada teorema desses. Beleza? A gente não vai fazer isso aqui porque foge aos nossos objetivos, beleza? Porque seria super chato e porque... Só um minuto. Seria super chato e porque as definições elas têm uma estrutura muito parecida, tá? Então, eu fiz a demonstração só de uma como exemplo. Tranquilo? Certo? E essas definições, demonstrações, todas usam também o princípio da indução. Beleza? Uma última observação com relação a essa lista é que a gente incluiu na lista de propriedades básicas. Claro que tem as outras propriedades não básicas, digamos assim. São mais que decorrem dessa. Mas a gente incluiu nessa lista de propriedades básicas essa que eu estou chamando de cancelatividade da soma e cancelatividade do produto. Beleza? Certo? Por quê? Porque nos números naturais eu não tenho elemento inverso. Eu não tenho inverso aditivo nem multiplicativo. Tranquilo? Tá? Então, quando eu tenho elemento inverso relativo a alguma operação, está aparecendo para vocês no PowerPoint? Tá? Sim. Sim, sim. Porque para mim ele está aparecendo pequeno aqui, para vocês está aparecendo grande. Tem que colocar o mouse em cima, professor, e clicar em fixar. Tá. Beleza. Aí ele aumenta. Calma aí. E você pode fixar para todos. Você tem essa prerrogativa. Eu acho que quando eu compartilhei o meu, o teu ficou pequeno, entende? Mas você entendi, pode fixar para todos aí. Pronto. Desculpa que eu tô com a câmera fechada, Vitor, eu tô almoçando, que eu não consegui almoçar antes. Beleza. Tá. Entendo. Tranquilo, pessoal, com relação a essa questão da propriedade cancelativa? Sim. Tá. Uma outra observação importante, que na verdade essa eu esqueci de fazer mesmo na aula passada, é com relação à distributividade. Tá? A distributividade tem um papel muito importante nessa lista de propriedades.
Porque ela é uma propriedade que amarra a soma e o produto. Tranquilo? Olhem bem, se a distributividade é a única propriedade que envolve soma e produto, beleza? Além dela, a 1 até a 4 falam só sobre soma, então de 1 a 4 falam assim, a soma tem que respeitar isso, isso e isso. Depois, de 5 até 8 falam só do produto, então falam o produto tem que respeitar isso, isso e isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá. Então, a propriedade, a distributividade, ela estabelece uma relação entre a soma e o produto. Se não fosse a distributividade, a soma e o produto seriam duas estruturas justapostas, digamos assim. Beleza? Tranquilo? Então, seria assim, tem uma soma que se comporta assim, tem um produto que se comporta assim. Tá? Mas a distributividade fala o seguinte, ó, a soma e o produto não são desvinculados. O funcionamento de um tem a ver com o funcionamento do outro. Beleza? Fez sentido isso, pessoal? Certo? Isso é importante, porque agora a gente vai falar de uma propriedade que tem esse papel também sobre a relação de ordem, tá? Que eu estou definindo, que eu vou definir em seguida. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Tá. Tá, então nesse pé que a gente está, tá, essa propriedade que eu demonstrei como exemplo, vamos lá. Pronto, agora vamos falar na relação de ordem. Nesse pé que a gente, até agora a gente já pode falar que o sucessor de um número de n é n mais 1, porque isso apareceu na construção da soma. Beleza, pessoal? Certo? Tá tranquilo? Tá? Mas não pode falar ainda que o sucessor é o próximo ou que é o menor número maior do que aquele, porque agora que a gente vai poder falar isso, depois que a gente definir relação de ordem. Tá de boa? Certo? Então, vamos lá. Eu vou botar a definição de relação de ordem e vocês vão ver que essa definição de relação de ordem ela só serve para os números naturais mesmo, tá? Ela só dá certo que a gente está nos números naturais, que é essa aqui, tá? Repare que a gente define primeiro, pode parecer de uma maneira meio esquisita, mas eu vou explicar por que eu estou fazendo assim. Porque a gente vai definir primeiro maior ou igual e depois a gente vai definir maior. Tá legal? Beleza? Mas tem um motivo para isso, tá? Por quê? Porque essa definição de maior ou igual, ela se enquadra numa definição de relação de ordem mais genérica. Tá tranquilo? Tá? Eu vou falar sobre isso em seguida. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, reparem bem, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o número m é menor ou igual que o número n se existe um outro número natural, p, tal que n é igual a n mais p. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Então, um número é maior. Então, o que eu estou dizendo? Um número é maior do que o outro, certo? Se ele é o resultado da soma daquele primeiro com alguém. Tá de boa? Tá? Então, reparem que se tivesse números negativos, isso já furaria. E se tivesse números racionais, isso também já furaria. Beleza? Porque eu estou dizendo que o número n é maior que o número n, em outras palavras, tá? Eu não posso falar isso, mas eu vou falar assim mesmo. Que se a diferença entre eles é um número natural. Beleza? Tranquilo? Se eu estivesse nos racionais positivos, já não daria certo isso. Michele. Vou só abrir a janela aqui, que está muito calor, rapidinho. Fala, pode falar.
Usando também o conceito de sucessor, a gente pode dizer que um número n é maior do que m se a gente consegue chegar ao n aplicando sucessivamente o sucessor, né? A partir do m, né? Hein, Vitor? Estava comentando que a Desculpa, gente eu pode saí dizer aqui também, um pouco. outra forma também de pensar essa questão de o n ser maior do que o m é que você pode chegar ao n partindo do m e aplicando sucessivamente a relação de sucessor. Exato, perfeito. Tranquilo? Então, aplicando a relação, eu saio do M e chego no M. Beleza? Tranquilo? Tá de boa isso, pessoal? Isso foi importante que a Michelle falou, porque também nessa definição, embora da forma que eu redigi não apareça explicitamente, a ideia de sucessor também está muito presente aí. Tranquilo? Tá, porque a própria adição foi definida através disso, né? Exato. Então, na verdade, aí ele já ficou embutido na adição, mas a adição fazia referência ao sucessor, né? Exatamente. Isso é importante dizer, porque essa ideia de sucessor ela é muito elementar. Elementar, que quer dizer, é muito central, né? É muito fundante nos números naturais. E, às vezes, ela, como a gente já está no meio do caminho da construção, às vezes ela não aparece explicitamente, mas ela está aí embutida nas coisas. Tá? Então, repara, que se eu tivesse nos racionais positivos, isso já não daria certo, eu já não poderia definir dessa forma. Todo mundo está vendo isso? Beleza? O que eu estou dizendo, como eu disse, como o Michele falou, eu vou chegar de um número, eu estou dizendo que um número é maior do que o outro, se eu posso partir do primeiro e ir aplicando sucessores e chegar no segundo. Beleza? Se fosse nos racionais, tipo assim, eu tenho, sei lá, 2 números entre 0 e 1. Não vai acontecer isso. Tranquilo, pessoal? Ficou claro isso? Isso é uma coisa interessante, né, Vitor? Porque é até uma coisa que a gente sempre discutia um pouco, que é, nos racionais, a gente tem enumeração dos racionais e a gente tem relação de ordem. Mas a gente tem enumeração respeitando a relação de ordem. Exato. A gente Um vai ou falar. outro, você escolhe. Então, por isso que eles são estruturas diferentes. E como conjunto, eles têm a mesma cardinalidade, mas eles têm estruturas diferentes. Isso que a Michelle falou tem a ver com a ideia de isomorfismo, que eu posso construir uma bijeção entre eles, mas não um isomorfismo entre suas estruturas. A gente vai falar bastante disso daqui a pouco. Daqui a pouco, não hoje, né? Mais para frente. Beleza, pessoal? Essa ideia ficou clara? Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse números negativos, isso aí já furaria. E se eu tivesse números racionais, também já furaria, que eu posso ter, tipo, 1/2 e 2/3. 2/3 é maior do que 1/2, mas não vale isso aí, concorda? Beleza? Não tem um número natural. Tranquilo, pessoal? Ficou claro isso? Tá legal? Então, vamos lá. E aí, isso parece meio artificial, como eu disse, mas eu já vou falar por quê, tá? Que a gente primeiro definiu n menor ou igual que n, agora vai definir n menor do que n, se existe um p tal que n é n mais p, e esse p é diferente de zero. Tá tranquilo? Certo? Então, maior ou igual se eu posso partir do primeiro, chegar no segundo, tomando uma soma, só que esse elemento que eu somo pode ser zero. Então, isso quer dizer que eles podem ser iguais. Tá legal? Beleza? E menor quer dizer que eu parto do primeiro, chego no segundo por meio de uma soma, e essa soma é com um elemento diferente de zero. Beleza? Tranquilo? E aí, já eu vou mostrar esse teorema. Deixa eu só ir para frente, eu vou voltar aqui. Calma. Aí depois eu vou mostrar esse teorema aqui, tá? Que é o teorema que, assim, que a demonstração dele é bem, assim, não é nada demais, mas que dá aquela ideia mais palpável, né? Digamos assim, que m é menor do que n, se somente se m é menor ou igual que n, e m é diferente de n. Beleza? Tranquilo? A gente vai demonstrar isso.
Mas por que eu optei em definir dessa forma? Porque a gente tem essas propriedades básicas aqui, tá? Essas propriedades básicas, que são reflexividade, antissimetria e transitividade, elas, como está escrito aí, elas são as propriedades que definem uma relação de ordem de forma mais abstrata. Tá legal? Beleza, pessoal? Certo? Então, isso que a gente está falando agora, de uma definição, vamos dizer assim, a gente está falando a gente está falando de um conceito de uma forma mais específica ou de uma forma mais abstrata. A gente vai falar disso em várias outras situações ao longo da disciplina. Tá legal? Certo? Então, por exemplo, uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente fizer a revisão de estruturas algébricas, tá? E a gente já está falando um pouco disso, mas antes de fazer a construção dos números inteiros, a gente vai falar mais disso, do que é uma estrutura algébrica, do que é um anel, do que é um corpo, etc. Beleza? Tranquilo? Quando a gente define uma estrutura algébrica abstrata, e a gente chama assim, né, álgebra abstrata e tal, o que a gente está fazendo? A gente está saindo do particular e indo para um contexto mais geral. Beleza? De que forma? Eu tenho, inicialmente, pensando até historicamente, beleza? Historicamente, quando eu pensava numa aritmética, numa álgebra, eu pensava especificamente nos números, beleza? Tá? E aí a gente, nesse momento histórico, a gente pensava assim, a álgebra era uma coisa só, beleza? Tranquilo, pessoal? O que era a álgebra? Era o estudo das operações entre os números, tá beleza? E suas consequências, suas propriedades. Agora, na matemática contemporânea, a gente não tem mais a álgebra. A gente tem uma álgebra. Tá legal? Certo? Então, isso que significa passar de um contexto específico para o abstrato. Porque na matemática contemporânea, quando a gente fala de álgebra, a gente não fala necessariamente só dos números, da aritmética dos números. A gente fala de estruturas algébricas que podem ser objetos, que podem ser coisas que não são nem números. Beleza? A gente, por exemplo, fala de álgebra de funções. Tranquilo? Certo? A gente pode definir uma álgebra num conjunto de funções. Beleza, pessoal? Está fazendo sentido isso? Ou está muito louco? Michele, que é. Mesma coisa, geometria, certo? Lá, vamos dizer, lá na Grécia, a gente tinha, quando eu falava geometria, era sempre a geometria euclidiana. Beleza? Então, era a geometria. Na matemática contemporânea, a gente tem a geometria euclidiana, é um exemplo de uma geometria. Então, a gente tem uma geometria, não tem mais a geometria. Beleza? Tá de boa isso? Então, isso, né, a gente já discutiu aqui que abstrair é desconsiderar alguma coisa. Tranquilo? Então, essas passagens de abstração, elas são muito características da matemática contemporânea. Beleza? A gente sai do específico e vai para o genérico, e quando a gente faz esse passo, o específico passa a ser um exemplo do genérico. Tá legal? A gente faz isso em muitas situações na matemática contemporânea. Tá de boa? Fez sentido isso total, mais ou menos? Alguém quer falar alguma coisa? Michele quer acrescentar? Certo? Então, no caso da relação de ordem, eu agrupei as propriedades básicas dessa forma
Porque essas três primeiras é disso que a gente está falando. A gente pode falar de uma relação de ordem específica, e é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando da relação de ordem que a gente define nos números naturais. Beleza? Quando eu falo isso, eu estou falando de uma relação de ordem específica. Tranquilo? Mas eu posso falar de uma relação de ordem de forma mais abstrata. E aí eu não vou falar a relação de ordem, eu vou falar uma relação de ordem. Tranquilo? Então, nesse contexto mais abstrato, o que eu vou falar é que uma relação de ordem é qualquer relação entre dois elementos de um conjunto que satisfaça essas três propriedades, que seja reflexiva, antissimétrica e transitiva. Tá legal? Beleza? Todo mundo sabe o que é isso, o que é reflexiva. Por isso eu comecei pelo menor ou igual, tá? Porque a relação menor não é reflexiva. Na verdade, nem antissimétrica, ela só é transitiva. Tá legal, pessoal? Tá de boa isso? Então, o que é uma relação reflexiva? É que todo elemento está relacionado com ele mesmo. Tranquilo? Certo? Então, por exemplo, paralelismo, se a gente pensar paralelo ou coincidente, né? A gente pode dizer isso aí também. Beleza? Mas ser duas retas perpendiculares não é reflexiva, certo? Porque uma reta não é perpendicular a ela mesma. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Bom, antissimétrica. O que é uma relação antissimétrica? M está relacionado com N, quer dizer, sempre que um elemento está relacionado com o outro e o outro está relacionado com o primeiro, então esses elementos são iguais. Tá legal? A única maneira disso acontecer é que esses elementos são iguais. E a gente usa a propriedade antissimétrica para provar várias igualdades. Né? Muitas vezes a gente usa essa propriedade como uma técnica, né? Para provar assim. A gente quer provar que A é igual a B, a gente mostra que A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A. Tá legal? Tá certo? Beleza? Todo mundo entende por que eu uso o nome. Estou adorando os emojis, esses que explodem, especialmente. Todo mundo entende por que a gente usa o termo antissimétrica, tá? Porque meio, no certo sentido, é o contrário de uma relação simétrica. O que é uma relação simétrica? Uma relação simétrica é sempre que A está relacionado com B, B está relacionado com A. Por exemplo, igualdade é uma relação simétrica. Tá? Se A é igual a B, B é igual a A. Congruência é uma relação simétrica. Seja congruência de números como congruência de figuras geométricas. Beleza? Tranquilo? Se um triângulo é congruente a outro, o outro é congruente a um. Tá beleza, pessoal? Então, isso é uma relação simétrica, que você pode olhar a relação em qualquer, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Tá? Uma relação antissimétrica, no certo sentido, é o contrário disso. Tá? Por quê? Porque a relação antissimétrica ela é assim. A única maneira de A estar relacionado com B e B estar relacionado com A ao mesmo tempo é que A seja igual a B. Beleza? Tranquilo? Então é meio que o contrário de ser simétrico. Tá de boa isso? Michele. Não, essa questão de relação, novamente, é aquela coisa que quando eu falei lá do sucessor, né, falei sobre função, quando você começa só com conjuntos, e aí você constrói, vai pensar em dois conjuntos e nas maneiras de relacionar esses conjuntos, sendo que isso aqui um é de um lado e outro é do outro, tá? Não é assim, você tem conjunto X, A com conjunto B. Todas as possíveis maneiras de relacionar. Sabe aqueles diagramas? Às vezes a gente chama de diagrama de Venn, mas na verdade são diagramas sagitais. Eu descobri recentemente que eu escrevia diagrama de Venn, mas o de Venn é só o das interseções.
Aqueles que a gente bota 2 balões. Chama Sagitário. A Renata, que é de lógica, me corrigiu. O das setinhas. E aí, que na verdade eu devia estar fazendo assim, porque para vocês estarem para o outro lado. E aí, então, esses diagramas, a gente ensina na escola e fala assim, não, do domínio tem que sair sempre uma setinha para lá, e só uma de cada elemento do domínio, não é isso? Mas isso é porque a gente está falando de uma relação funcional. Na prática, se você pensar assim, todas as formas de ter setinha daqui para lá, podendo sair muitas, né? Você está falando do conjunto de todas as relações. Aí tem essas relações que o Vitor está falando, que são, por exemplo, as de ordem. Agora, tem outras que eu acho que talvez vocês já tenham visto por aí, que são as relações de equivalência, né, Vitor? Que daí elas são simétricas, porque se A é equivalente a B, o B tem que ser equivalente ao A. E a gente vai falar muito delas daqui a pouco, porque a construção de Z e de Q é baseada em relação de R também. Mas vai. Não, era só isso, era só para colocar aqui no fundo também toda essa questão das relações. Na análise, ela vai se construir lá também em cima daquele elemento básico que é conjunto, só que agora vai olhar os pares ordenados, né, para fazer essas relações. Isso. Isso aí. Então, bom, intransitividade todo mundo sabe o que é, né? Então, uma relação de ordem é uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva, tá? E uma relação de equivalência é uma relação, como a Michele falou, reflexiva, simétrica e transitiva. Tá legal? E a gente vai falar muito de relações de equivalência daqui a pouco. Estou lembrando da história da amizade, que não é transitiva, né? A história de quê? Da amizade que você contou. Exatamente. Não é. A igualdade é transitiva, a amizade não. Tranquilo? Deixa tudo essa coisa do amigo, que é o O, né? Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá. Bom, então, nesse sentido mais abstrato, qualquer relação, de forma mais geral, tá? Aqui a gente está falando da relação de ordem dos naturais. E na nossa construção, essas propriedades aí, assim como as propriedades algébricas, o Bruno está falando aí, ó, a amizade é reflexiva e é simétrica, né? Senão, acho que a gente pode pensar isso, não é amizade, né? Assim, mas não é. Eu acho que se tiver a simetria sempre, você já é um cara de sorte. Assim, mas a gente pode, por definição, assim, se não é reflexiva, não é algo que a gente possa chamar de amizade, né? Enfim, mas transitiva certamente não é, né? Porque, enfim, eu tenho vários exemplos, assim, de amigo que eu detesto. Mas, enfim. Mas o que eu estava falando? Sim. Na nossa construção aqui, cada propriedade dessas é um teorema. Tá claro isso? Certo? Beleza? Igual às propriedades da algébra. Beleza, pessoal? Cada coisa dessa é um teorema. Então, como é que é a construção? A gente definiu relação de ordem e aí a gente tem que provar que é aquela relação de ordem que a gente definiu, que a gente chamou de relação de ordem, é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Tá de boa isso? Tá? Então, cada coisinha dessa que vai aparecer mais daqui a pouco é um teorema na nossa construção. Beleza? Certo? Ou a gente pode pensar num teorema só, enfim. Mas o que eu quero dizer é que isso aí são coisas que, na nossa construção, são coisas que têm que ser demonstradas. Tá legal? Porque a gente definiu relação de ordem, agora a gente tem que provar que aquela relação que a gente definiu é uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva. Tá de boa, pessoal? Certo? Só que no contexto mais abstrato, essas três coisas aí, elas podem ser encaradas como uma definição de uma relação de ordem. Que eu vou definir assim, uma relação, e aí essa coisa do a e do uma. Você usa o artigo definido ou indefinido. No contexto mais abstrato, eu posso falar
que uma relação de ordem é uma relação que satisfaça essas três coisas. Então, qualquer relação que eu demonstre que satisfaça essas três coisas, eu posso chamar mais abstratamente de uma relação de ordem. Beleza? Tranquilo? Tá? Quer ver outra relação de ordem? Outra relação que eu, nesse sentido, posso dizer que é uma relação de ordem e que é muito familiar para vocês, é a inclusão de conjuntos. Concordam, pessoal? Certo? Beleza? A inclusão de conjuntos satisfaz essas três coisas. Beleza? Qualquer conjunto está contido nele mesmo. Beleza? Se o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A, então A é igual a B. Tranquilo? Beleza? E essa antissimetria da relação de inclusão, aí é uma coisa que eu uso muito mesmo. A gente usa isso muito para provar que no conjunto que dois conjuntos são iguais. Concorda? Beleza? Eu provo que um está contido no outro e que o outro está contido no um. Isso é muito comum. Tá? Beleza? E a transitividade também. Tranquilo? Então, ao dizer isso, eu posso dizer que a relação de ordem não, a inclusão de conjuntos, nesse sentido mais abstrato, eu posso pensar nela como uma forma de ordenar esses conjuntos, meio que de comparar os conjuntos. Tá beleza? Isso? Tranquilo? Tá? Outro exemplo de relação de ordem que a gente não pensa dessa forma é a divisibilidade. A divisibilidade de números naturais é também uma relação de ordem, tá? Porque assim, todo número divide ele mesmo, dois números naturais, se for inteiros, fura antissimetria. Se um número A divide o número B e o número B divide o número A, então A é igual a B. Tá legal? E a transitividade também. Se A divide B e B divide C, então A divide C. Tá legal? Certo? E mais para frente, a gente vai voltar a pensar nessas propriedades da relação de ordem para falar uma outra coisa que é meio plot twist. Então, vamos falar agora. Tá? Tem a ver com a representação dos números inteiros e dos números racionais. Tá? Beleza? Tranquilo? Que é uma coisa que é meio jump scare, usando os termos. Tá de boa, pessoal? Bom, aí uma outra propriedade é a propriedade de tricotomia. Tá? Faltou um E ali. Vale uma e somente uma das alternativas. Tá legal? Certo? E aí, quando uma relação de ordem, se eu tenho dois elementos, ou um é menor do que o outro, ou M é menor do que N, ou N é menor do que M, ou M é igual a N. Tá? É uma e somente uma. Tá legal? Beleza? Tá? Quando uma relação de ordem satisfaz essa propriedade também, a gente diz que essa relação de ordem é uma relação de ordem total. Quando ela não satisfaz essa propriedade, a gente diz que ela é uma relação de ordem parcial. Tá legal? Certo? Então, no nosso caso, nós teríamos que demonstrar que aquilo que eu defini e que eu chamei de relação de ordem é reflexiva, antissimétrica e transitiva e vale a tricotomia. Essa tricotomia aí. Aí, eu posso dizer que a relação de ordem dos números naturais é uma relação de ordem total. E ela me permite ordenar, vamos dizer assim, em linha reta. E por isso que a gente tem a representação da reta, senão teria que ter uma outra forma de representação, árvore, que a gente
ordenar todos os números naturais. Beleza, Michele? Não, que eu acho legal perguntar aí sobre as outras relações que você estava falando, né? Se a galera acha que elas são também Isso. totais ou não. E aí, quem quer falar? Essa é a próxima pergunta, né? A relação de inclusão de conjuntos. A gente já falou que é uma relação de ordem. Tá legal? Porque ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Mas para inclusão de conjuntos, vale a tricotomia ou não? Quem quer falar aí? Aliás, João Guilherme. Eu coloquei no chat, né? Mas O fala. conjunto 1 e 2, por exemplo, o conjunto 1 sozinho, né? E o 2 sozinho, eles não se relacionam, né? Não é nem um incluso no outro, nem o outro incluso no um, e eles também não são iguais. Perfeito. Todo mundo entendeu o que o João falou? Então, a inclusão de conjuntos não é uma relação de ordem total, uma relação de ordem parcial, porque eu não posso ordenar quaisquer dois conjuntos mediante essa relação. Tá legal? Fez sentido? O exemplo que o João deu. Tranquilo? Tá de boa? E a divisibilidade, que eu também falei que é uma relação de ordem. É uma relação de ordem total ou parcial. João, quer falar também? Ou outra pessoa? Pode repetir, professor? Qual? A divisibilidade, A divide B, é uma relação de ordem. Eu falei que é uma relação de ordem, que ela é reflexiva, antissimétrica, transitiva. Mas agora eu estou perguntando, ela é uma relação de ordem total ou parcial? É parcial também. Só pensar em dois números coprimos, né? Isso, perfeito. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso que o João falou? Certo? Então, se eu tenho a divisibilidade, ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Mas ela não tem, se eu pegar dois números quaisquer, não necessariamente eu posso afirmar que um divide o outro ou o outro divide o primeiro, tá? Certo? Pegar 2 e 3. Eu não tenho nem que 2 divide 3, que são os relativamente primos, né, que o João falou. Mas também nem precisaria ser necessariamente. Ou eu não tenho nem 2 divide 3, nem 3 divide 2. Tá legal? Certo? Então, eles não são comparáveis. Então, isso é interessante. Parece, assim, uma viagem nada a ver, mas eu estou falando isso um pouco para a gente problematizar. É um pouco aquela coisa assim, a gente poderia ter tem outras opções, digamos assim, não é necessariamente daquele jeito. Se a gente fosse pensar nos números naturais e a gente botasse dos números naturais a divisibilidade como uma forma de ordenar, então a gente não poderia representar, não seria uma representação adequada à reta numérica. Teria que ser uma coisa mais tipo árvore. Vocês conseguem pensar numa representação dos números naturais que eu tivesse a ordem da divisibilidade? Tipo assim, por exemplo, o 2 está relacionado com o 6. O 3 está relacionado com o 6. Mas o 2 e o 3 não estão relacionados, não são comparáveis. Mediante. Então, teria que ser meio que um grafo. Não seria uma linha reta. Tem sentido isso? Pena que eu não posso desenhar, quer dizer, eu não sei desenhar. Ô Vitor, é muito interessante essa sua ideia, eu nunca tinha pensado nisso daí, porque a gente trabalha também, né? Depois, em algum momento, eu posso até mostrar, a gente trabalha essa questão da axiomatização usando grafos, né? Nesse material que a gente faz. A Bia falou, mas fala. E tem umas atividades, inclusive, muito interessantes, que foi como aquelas usaram de base para fazer o jogo, porque são desafiadoras e também porque a questão é essa, você tem uma certa estrutura, não existe uma única maneira de você axiomatizar aquilo. Os axiomas de piano foi uma sacada que constrói de uma forma, mas talvez pudesse ser construído de outras formas. E aí você, de repente, vê, você acha que está lá com uma axiomatização que é perfeita e sucinta, aí vem alguém e tira, faz com um axioma menos. É muito legal, Isso, né? Esse sim. tipo de jogo.
E aí eu fiquei pensando agora nessa questão da árvore, porque a gente pensava nas estruturas, mas sem associar nada, né? Bom, não seria uma árvore, né, esse grafo, porque justamente o exemplo que você deu. O 2 e o 3 teriam que estar separados, mas os dois ligam ao 6, então não tem aquela estrutura de árvore que não pode se reencontrar, né? Teria que ser um outro tipo de grafo. Mas é muito interessante pensar nisso, nessa questão. Eu acho que a gente devia pensar nessa questão de um grafo para representar essas relações em relação da divisibilidade. Fez sentido, pessoal, esse negócio do gráfico que eu falei? Porque quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu só tenho aquela representação da reta numérica, porque aquela representação, repara só, aquela representação, ela não foi inventada para dar conta só de representar o conjunto dos números naturais. Porque se eu quiser representar só o conjunto dos números naturais, eu posso botar um monte de bolinha solta. Beleza? Aí é que tá, que é aquilo que eu falei. A diferença entre conjunto e estrutura. Tranquilo? Tá? A representação reta numérica, ela é inventada e ela é conveniente porque ela dá conta de representar os números naturais e a sua estrutura, que a gente pode, a partir dela, pensar em soma, produto, e pensar e ela assim, definida pela relação de ordem. Beleza? Então, aquela representação reta numérica, ela só é conveniente porque eu tenho uma relação de ordem total. Então, eu posso pensar nesses números em fila. Tranquilo? Certo? Essa ideia da representar a divisibilidade como se fosse um grafo, assim, todo mundo entendeu? Beleza? Certo, pessoal? Então, é um pouco para... Assim, eu estou falando... Vitor, é um negócio tão doido, assim, né? Porque a gente está tão acostumado com os números naturais e que, de fato, a existência deles não depende em nada da construção do piano, como o Vitor falou, eles já existiam lá. Mas aí a gente se acostuma, por exemplo, a pensar, não, o conjunto dos naturais é um conjunto infinito. Cara, mas imagina que você não tem natural, você não pode falar o que é infinito, você não consegue conceituar infinito, isso não existe. Entende? Um conjunto é uma coleção de coisas. Quantidade, não existe nada. E quando é que surge o infinito? O infinito surge na hora que o cara diz assim, não, mas você tem um elemento que não é sucessor de ninguém, e todo elemento tem algum sucessor. E não pode ter um ser sucessor de dois. Aí acabou, aí você construiu o infinito, porque o primeiro tem que ir para algum lugar. E esse não pode voltar, porque os anteriores já são... Então, tem que ir para um outro, tem que ir para um outro. E assim nasce o infinito. Né? Ele nasce disso daí, assim, falando analiticamente. Claro que a ideia de infinito está presente lá nas filosofias, desde o Egito, e muito tempo atrás, mas eu estou falando assim, na análise, ele nasce aí, né? O infinito na matemática, pois é. Por isso, inclusive, aproveitando que a Michelle falou isso, que a ordem que a gente vai fazer nessa disciplina é a seguinte: a gente falou dos números naturais primeiro, aí a gente vai falar de infinito, que a gente precisa dos naturais para falar de infinito. Para falar do infinito, assim, dos números transfinitos, que a gente vai falar sobre isso, né? Do infinito como objeto, não como ideia, certo? Aí a gente precisa dos naturais. E aí a gente vai voltar a falar dos inteiros, racionais e reais, tá? Beleza? Por isso que a Michelle falou, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Está tudo fazendo sentido? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá, então olha só. Isso que eu acabei de falar agora, a representação reta numérica, certo? Ela é uma representação que ela é inventada para dar conta não só do conjunto, mas do conjunto e da sua estrutura, beleza? Porque para representar o conjunto não tem, o conjunto por si só não tem ligação entre os elementos. O conjunto são elementos, beleza? O que dá a liga do conjunto é a estrutura que a gente vai munir esse conjunto. Tranquilo? Certo? Então, essa representação que a gente usa, por isso que ela é uma reta. Tá? E isso, guardem isso que eu falei agora, porque isso vai ser muito importante daqui a pouquinho, quando a gente entrar em números inteiros.
Tranquilo? Porque quando a gente extrai números inteiros, a gente vai discutir um pouco que, para a aceitação dos números inteiros, historicamente falando, como números, porque antes eles não eram chamados, a, a possibilidade de ter uma representação geométrica consistente com a estrutura algébrica dos números inteiros foi fundamental. Beleza? Tá? E essa representação geométrica consistente com a estrutura algébrica é aquilo que a gente chama hoje de plano de Argand-Gauss. Tá legal? Né? Porque os inteiros, os negativos, né, no caso, mas bem os inteiros, foram aceitos como números junto com os complexos. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, ao falar sobre isso, a gente vai falar também o que é, por exemplo, somar e multiplicar dois números complexos geometricamente no plano, que é uma coisa que, às vezes, quando a gente estuda complexos, também não fala muito. Beleza, pessoal? Mas aqui já aparece um pouco essa ideia. A gente vai voltar a falar sobre isso. Tá de boa? Algum comentário mais? Certo? Então, vamos lá. Que não acabaram as propriedades, mas agora tem duas propriedades que são muito importantes. Tá? Por que elas são muito importantes? Porque, como eu falei agora há pouco, elas têm um papel análogo à distributividade. Tá legal? Certo? Eu falei, a distributividade tem um papel importante porque ela liga a adição e a multiplicação. Sem a distributividade, a adição e a multiplicação seriam coisas justapostas, que quer dizer que uma não dialoga com a outra. A adição funciona dessa maneira, a multiplicação funciona dessa maneira. A distributividade fala assim, não, a adição e a multiplicação têm um funcionamento relacionado. Tá legal? Aqui, a mesma coisa vai acontecer. A mesma coisa não, mas uma coisa análoga vai acontecer. Porque até aqui, a gente já construiu a estrutura algébrica, certo? E a gente está construindo a relação de ordem. Só que até aqui, com essas propriedades que eu enunciei e que têm que ser demonstradas, lembrando que isso aí são teoremas, tá? Mas, mesmo assim, havendo demonstrado essas propriedades, até agora, para a gente, a estrutura algébrica e a relação de ordem ainda estão como duas coisas justapostas. Fez sentido? Por quê? Porque não tem nada que amarre a estrutura algébrica com a relação de ordem. Tá legal? Eu tenho uma estrutura algébrica lá que respeita certas propriedades, tranquilo? Que eu já, supondo que eu já demonstrei aquilo tudo, e agora eu estou falando assim, aí eu tenho uma relação de ordem que respeita certas propriedades. Beleza? Mas até o presente momento, eu não estou estabelecendo nenhuma articulação entre essas operações, essa estrutura algébrica e essa relação de ordem. Tá de boa, pessoal? Tem sentido? Tá? E qual é essa relação? São essas propriedades aqui que a gente chama de... Aqui são os exemplos. Eu não lembrava que tinha escrito aí. Mas são essas propriedades aí que a gente chama de monotonicidades. Tá? Beleza? O que essas propriedades dizem? Elas dizem que essa relação de ordem que eu defini, ela não é desvinculada da soma e o produto. Em que sentido? Ela preserva a soma e o produto. Beleza? Aliás, melhor dizendo, a soma e o produto preservam essa relação de ordem. Tá legal? Certo, pessoal? Tá de boa? Tá? Então, essas monotonicidades que a gente usa para resolver inequações, por exemplo, né, na educação básica. É isso aí que a gente usa basicamente para resolver inequações algébricas. Né? Beleza? Tranquilo? Tá de boa, pessoal, até aqui? Certo?
Bom, isso que eu falei para a gente nessa disciplina vai ser, mais para frente, vai ser muito importante, tá? Por quê? Isso aqui não é uma observação assim periférica, tá? Essa observação que eu acabei de falar, né, que é o seguinte, qual é a observação? Que quando eu estou fazendo essa construção, eu não tenho só um conjunto munido de uma operação, de duas operações, de soma e produto, que respeitam certas propriedades, e munido de uma relação de ordem que também respeita certas propriedades. Eu tenho mais do que isso. Eu tenho um conjunto munido de duas operações que respeitam propriedades, munido de uma relação de ordem que respeita propriedades e que são amarradas. Essa relação de ordem ela é amarrada com a soma e o produto por meio dessas duas propriedades aí. Por que que isso é super importantíssimo? Preste atenção que vai cair na prova. Por quê? Porque quando eu falo que R é um corpo ordenado completo, é isso que eu quero dizer. A palavra ordenado quer dizer isso. Beleza? Certo? A gente vai falar também daqui a pouco que a gente fala assim, por que que C, por que que os complexos não podem ser ordenados? Tá? Um pouco de spoiler agora. Não é porque eu não posso definir uma relação de ordem nos complexos. Eu posso definir uma relação de ordem nos complexos. O que eu não posso é definir uma relação de ordem nos complexos que seja amarrada com as operações. Tá? A estrutura algébrica dos complexos é incompatível com ter uma relação de ordem que seja amarrada com as operações. Tá? Então, os complexos, o corpo dos complexos, pode ser munido de uma relação de ordem. Como a gente vai ver exemplo aqui. Tá? O que o corpo dos complexos não pode ser é que ele não pode ser ordenado. Tá legal? Certo? Beleza? Então, a gente vai ver. Então, quando eu falo ordenado, é isso que eu quero dizer. Então, ordenado é mais do que ter uma relação de ordem. Tá legal? A gente vai repetir isso, mas eu gosto de falar isso porque quando a gente depois ouve a ideia pela segunda vez, acho que entende melhor, né? Quando a gente ouve mais de uma vez. Assim. Tá beleza, pessoal? Tá fazendo sentido? Certo? Né? E como eu falei desde a primeira aula, nessa disciplina, um dos objetivos fundamentais, assim, mais importantes, é esmiuçar o que a gente quer dizer quando a gente diz que R é um corpo ordenado completo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Algum comentário até aqui? Tá. Michele, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Tá. Vamos lá. Tá, então isso aí já falei. Bom. Agora, esse teorema aí, a demonstração. Esse teorema que eu também já falei dele, tá? Que ele dá uma cara mais palpável, né, para aquilo que a gente fala da relação entre menor e menor ou igual, né, que a gente define de uma maneira que pode parecer meio artificial, mas é isso que a gente quer dizer. Tá? Menor ou igual, quer dizer, menor é menor ou igual e diferente. Tá? Beleza? Bom, essa demonstração aqui, eu acho que ela não tem nada de muito assim. Ela segue mais ou menos as definições, ela segue totalmente as definições, tá?
Então, acho que eu vou... Posso pular isso, né? Porque eu quero falar de outros teoremas aqui que eu acho mais importantes. Tipo esse aí. Beleza? A definição está escrita lá. Então, olha só. Calma aí. Vamos lá. Deixa eu ver que horas são. A gente pode fazer... Querem parar para o intervalo agora? Ou depois dessa demonstração aí? Pode fazer essa demonstração, professor. Tá. Pode, pessoal. Depois vai faltar pouco. Aí depois... Tá. Depois, Michele, se der tempo, você mostra o... Se não, mostra na aula que vem, aquele negócio do gráfico que você falou, tá? Tranquilo. Acho que deve dar tempo hoje. Tá, olha só, pessoal. Essa demonstração aí, ela também, esse teorema, quer dizer, a demonstração não tem nada demais, tá? Certo? Essa demonstração é o que eu chamo, às vezes, de uma demonstração sintática, que é uma demonstração que ela basicamente vai usando as definições, ela não usa nenhuma ideia mirabolante, tá legal? Certo? Mas esse teorema é importantíssimo, tá certo? Tá? Porque esse teorema, olha só o que ele diz. Por que ele é importantíssimo? Porque ele diz uma coisa que é muito particular nos números naturais. Se eu tiver nos racionais, por exemplo, já não vale mais isso aí, todo mundo percebe? Tá? O que eu estou dizendo? Que M é menor do que N, se e somente se o sucessor de M é menor ou igual que N. Tá legal, pessoal? Certo? Tranquilo? Todo mundo percebe? Por que isso é tão importante? Porque um corolário imediato disso, que a gente vai ver em seguida, é que entre um número e o seu sucessor não tem ninguém. Tá legal? Certo, pessoal? Fez sentido? Isso aí vai seguir como consequência, isso que eu falei, vai seguir como consequência desse teorema. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá. Então, eu estou falando que isso é muito importante, porque esse teorema ele é muito característico da cara dos naturais. Tá? Certo? É uma coisa que não vai valer depois. Vale só nos naturais, isso aí. Nos inteiros também, né? Mas, enfim. Beleza? Mas não vale nos racionais, assim, porque isso é essa ideia de que entre um número e o sucessor não tem ninguém. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Tá? Então, a gente vai... vou mostrar aqui a demonstração. Então, como eu falei, a ida. A gente vai usar, como eu falei, basicamente as definições, tá? A demonstração, isso que eu uso esse termo de sintático, que quer dizer que essa demonstração não tem nenhum pulo do gato, tá? Não tem nenhuma ideia tirada da cartola, assim, que faz a gente pensar como o cara teve essa ideia, tá? Beleza? Certo? Bom, então, eu vou fazer a ida desse teorema. Se M é menor do que N, então a minha hipótese é que M é menor do que N e a minha tese é que M mais 1 é menor ou igual que N. Tá legal? Certo? Então, por definição, né, se M é menor do que N, isso foi a definição que eu enunciei alguns slides atrás. Quer dizer, aquele negócio, né, que o N é o resultado da soma de M com algum número natural. Tá beleza, pessoal? Certo? Tá tranquilo? Tá. E como é menor, esse número natural tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Todo mundo está situado? Certo? O que, na nossa construção, é a diferença entre menor e menor ou igual,
é que quando é menor ou igual, esse número P que eu somo pode ser qualquer número natural, inclusive o zero. Quando é menor, esse número é diferente de zero. Tá legal? Então, eu estou usando a definição. Tá? Agora, o que eu sei? Eu sei que todo número natural diferente de zero é o sucessor de alguém. Concorda? Então, eu posso aplicar isso que eu acabei de falar nesse número P aí, porque eu sei que esse número P é diferente de zero. Tá de boa? Tá tranquilo, pessoal? Isso? Certo? Tá? Se eu não tivesse essa garantia que o número P é diferente de zero, eu não poderia afirmar que ele é o sucessor de alguém. Tá? Então, eu sei que esse número P é o sucessor de alguém. E eu também já sei que o sucessor é P mais 1. Quer dizer, o caso é Q mais 1. Né? Quer dizer que o sucessor de alguém é esse alguém mais 1. Então, eu posso aplicar isso aqui. Então, eu tenho que existe Q, o teorema 1 foi quando eu demonstrei isso lá na aula passada. Que, como esse P é diferente de zero, ele é sucessor de alguém. Então, existe um número natural Q, do qual o P é o sucessor. Então, P é o sigma de Q, certo? E eu já sei também, quando eu defini a soma, que o sigma de Q é Q mais 1. Tá de boa? Aí, eu posso substituir. Agora, eu vou pegar esse P igual a Q mais 1, substituir na definição de cima, na definição não, desculpa, na expressão de cima, e eu já posso aplicar todas as propriedades da soma, né? Comutatividade e associatividade. Tá legal? Certo? Então, eu vou ter N igual a M mais P, que é o que estava escrito em cima, por definição. Agora, eu substituo P por Q mais 1, porque eu sei que o P é sucessor de alguém, beleza? E aí eu aplico, basicamente, primeiro a comutatividade, depois a associatividade. Então, eu chego nessa conclusão aqui, que N é M mais 1 mais P, mais Q, desculpe. Aí também, por definição, eu sei que N é M mais 1, que N é maior ou igual que M mais 1. Tá legal? Certo? Beleza? Por quê? Porque o N é o N mais 1 mais algum número natural. Tá de boa? Tá? Bom, aí vamos fazer. Tá tranquilo isso, pessoal? Tá, as pessoas falaram aí no chat, mas a gente vai fazer essa demonstração corolário e aí vai fazer o intervalo, tá? Corolário é direto. Aí a volta. Agora a hipótese é que N, N mais 1 menor ou igual a N. Também é só usar as definições, tá? Por definição, se N mais 1 é menor ou igual que N, é porque N é N mais 1 mais alguém. E como é menor ou igual, esse alguém pode ser qualquer número natural, inclusive o próprio zero. Tá? Aí pronto, eu aplico as propriedades associativa e comutativa e chego nisso aí, que N é igual a M mais esse P mais 1, certo? Agora, esse P mais 1, que está escrito aqui no final entre parênteses, ele é necessariamente diferente de zero. Tá legal? Certo? Tranquilo? Porque o P pode ser qualquer número natural. Se o P pode ser qualquer número natural, o P mais 1 é qualquer número natural a partir do 1. Tá legal? Então, esse P mais 1 é diferente de zero. Se esse P mais 1 é diferente de zero, significa o quê? Que, por definição, o N é o M somado com números diferentes de zero. Tá legal? Certo? Pronto. Então, por definição, M é menor estritamente do que N. Tá beleza? Certo? Alguma dúvida? Michele, quer falar?
Não, eu acho, Vitor, assim, que a grande dificuldade dessas demonstrações é justamente o fato que elas falam de coisas que são muito evidentes para a gente, né? E que aí, Isso. às vezes, a gente fica perdido sem saber, mas se eu tenho que provar uma coisa que é tão evidente, assim, tipo, o que eu vou usar para provar isso? Porque Sim. parece que a gente está trocando uma coisa evidente por outras coisas também evidentes, qual que vale e qual que não vale na prova. Mas aí é justamente isso, essa é a questão da análise, né? É que assume os tijolinhos que são muito básicos e outros que também parecem básicos para a gente, eles já precisam ser construídos com esses primeiros, né? Isso. Então, olha só, eu quero falar sobre isso na volta do intervalo, tá? Certo? Voltar, porque eu acho que isso que a Michelle falou sempre tem essa ideia. Por que eu tenho que demonstrar coisas óbvias, tá? E eu acho que parte desse incômodo é porque ninguém explica para a gente o que é demonstrar, ou o que é axiomático, entendeu? Então, eu quero falar mais sobre isso na volta do intervalo, porque isso é uma conversa não tão rápida e eu acho muito importante essa conversa. Não, Beleza? e outra coisa também, né, Vitor, é que, obviamente, a gente jamais pensaria em provar uma coisa dessa forma, assim, na educação básica, né? É claro, também. O contexto também, né? A questão é que aqui o contexto é da disciplina de análise, então o objetivo é exatamente vivenciar esse funcionamento da análise também, né? Sim, exatamente. Isso aí. Então, olha só. A gente vai voltar a falar sobre isso já já, tá? Só para terminar antes do intervalo, aí o outro teorema que é consequência disso, que é isso aí, ó. Se eu não posso ter ninguém, não existe nenhum número natural, né? O que está escrito aí é isso que eu vou falar em outras palavras, tá? O que está escrito aí se eu tenho um número natural K entre N e o seu sucessor, em outras palavras, em outras palavras não, eu posso concluir que esse número ou é N ou é o sucessor. Aí sim, em outras palavras, isso quer dizer que não tem nenhum número natural que esteja estritamente entre N e o seu sucessor. Tá beleza? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Isso é uma característica dos números naturais. Aí a demonstração é uma consequência do outro, né? Que se eu supor, por absurdo, que existe um número natural entre N e o seu sucessor, certo? Como por causa do teorema que eu mostrei anteriormente, né? Como esse N é estritamente maior do que K, então N mais 1 seria menor ou igual a K. Essa última linha que apareceu escrita aí é a aplicação do teorema anterior. Tá legal? E isso fere a tricotomia. Tá legal? Porque eu não posso ter, ao mesmo tempo, K menor do que N mais 1 ou aliás, N mais 1 menor ou igual a K. Você tem que ter uma coisa ou outra. Tá? Porque essa relação de ordem ela é uma relação de ordem total. Tá legal, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, essa propriedade é fundamental. E na volta do intervalo, a gente vai demonstrar o princípio da boa ordem, que é uma coisa fundamental. Vai falar mais sobre isso aí também, tá? Então, basicamente é isso. Nos números naturais, entre um número e o seu sucessor, não tem ninguém. Ou entre 0 e 1, não tem ninguém. Danilo. Não, então, uma coisa que me ajuda a pensar um pouco na demonstração anterior do Teorema 3, e que é uma coisa que é meio clandestina, assim, quando você faz análise na graduação, pelo menos comigo foi assim, é uma representação geométrica, né? Tem a ver com o fato que você falou agora há pouco desse privilégio da gente poder colocar os naturais em fila, né? Então eu penso assim, na reta eu penso no M mais 1 num ponto e o N mais à frente. Perfeito. Né? E o P, eu penso no P como deslocamento, né? De um lugar para o outro. Né? E aí isso... E assim, dá para você ir desenhando no passo a passo, mas é engraçado assim, quando você está fazendo isso na graduação, os professores falam que assim, ó, desenha aí, mas esconde, sacou? Tipo, um negócio meio clandestino, né? Um negócio meio sem vergonha, assim. Não. Mas ajuda. Eu gostei desse termo, clandestino, mas olha só, isso não é ilegítimo. Tá? Ah, sim. Isso aí
porque a gente tem que. Isso tem a ver com que a gente vai voltar a falar sobre isso depois do intervalo, porque só falta o princípio da boa ordem mesmo. Que isso aí tem a ver com aquela coisa, assim. O que a gente está demonstrando são ideias que a gente já sabe, tranquilo? Então, a gente pode, para ajudar a pensar na demonstração, a gente pode recorrer a essas ideias. É isso que o Danilo está propondo, né? A gente pode recorrer a essas ideias. Agora, essas ideias, elas não fazem parte do contexto formal, mas não quer dizer que elas não sejam legítimas. Assim, na verdade, os professores deveriam deixar você botar isso como uma explicação da demonstração que você fez. Não como isso não está no corpo da demonstração. Tá legal? Certo? Mas é legítimo você usar isso para ajudar a ter a inspiração. Tá? Porque, na verdade, isso até é um pouco desonesto, né? Quando os professores falam, você não pode usar isso, porque todo mundo usa. Né? Sim, Assim, quando a gente faz uma demonstração, não é assim que apareceu na minha cabeça aquele negócio assim certinho. Né? Todo mundo usa as ideias para fazer as demonstrações. Fala, A gente Danilo. estava conversando sobre essa coisa da axiomatização, né? E aí eu lembro de um... É o livro do Morris Klein, né? O Fracasso da Matemática Moderna, que ele faz ele faz uma crítica assim, muito ampla, né? Matemática moderna, mas o ponto central dele é que ele critica um ensino de matemática por uma abordagem dedutiva, né? No sentido que você vai ensinar matemática... Porque uma coisa assim, é isso aqui que a gente está vendo, né? Da organização da matemática como corpo de conhecimento, né? Os axiomas, beleza, tudo certo. Mas outra coisa é você achar que, tipo assim, para ensinar matemática, basta que você exponha isso aqui pro cara e tá tudo certo. Assim, não. E o argumento dele que eu acho legal é que, assim, é justamente o que você falou. Nem o próprio matemático, quando ele tá fazendo matemática, ele é dedutivo. Perfeito, Teve uma cena que ficou muito na minha cabeça, assim, a Beatriz está aqui assistindo, ela vai lembrar. A gente estava jogando aqui em casa, o pessoal lá do Dá Licença aqui jogando. E aí tem um jogo, não sei se a galera vai conhecer, o Double, mas enfim, é um jogo assim que tem umas imagens, e aí o pessoal tem que relacionar as imagens nas cartas, né? Um jogo que tem uma estrutura interessante. E aí perguntaram para um amigo nosso, que é, enfim, o Vanderlei, você conhece, né? O Vanderlei, além de educador, ele é matemático também, fez mestrado em matemática. Aí perguntaram para ele... Vanderlei, professor. Isso, Vanderlei. Aí perguntaram para ele, Vanderlei, qual que é a estrutura disso aqui? Como é que isso aqui... Ao invés de, sei lá, sair teorizando, ele pegou, tipo assim, as cartas têm, sei lá, 10 imagens em cada carta. O que ele fez? Ele pegou 3, 4, daquele negócio. O cara faz para N igual a 1, faz para N igual a 2. Aí essas depois cartinhas que ele... aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Isso, perfeito. Legal. Perfeito. Tem até um aluno lá da UF, Michele, o Matheus Neiva, ele fez um trabalho de iniciação científica sobre álgebra com esse negócio, né? Aí, é maneiro. E aí, quando ele for explicar, assim, quando ele for começar a pensar, ele não começa com o caso completo, ele vai facilitando aí. Maravilhoso. Então é isso, né? Assim, E aí, quer dizer, no final você joga tudo fora, deixa só o papel passado, né? E aí, tipo assim, é tudo muito bonito, né? O cara com aquilo ali, assim, Então é doideira isso, né? Enfim. E essa conversa é muito importante, tá? Porque essa conversa tem a ver com por que eu comecei essa disciplina falando o que é um axioma, por que a gente axiomatiza, o que significa axiomatizar, beleza? Que não é só, em vez de simplesmente começar a disciplina enunciando os axiomas, que é o que muitas vezes acontece, entendeu, Danilo? Tudo isso tem a ver com essa conversa, beleza? Então, vamos fazer um intervalo de 10 minutos e a gente continua a falar sobre isso já. Vamos voltar a esse assunto, tá? Também eu quero falar algumas coisas sobre isso. 3:10? Sim, 3:10. Beleza? Vou pegar um café.